Ok, acho que confiando na tecnologia, nós podemos dar início ao nosso webinário do Simpósio ABED de Ensino Híbrido na Educação Básica. Boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco participando. Estou ajustando aqui o volume lá para acompanhar no YouTube também. Eu sou Luciano Sattler, sou membro do Comitê de Educação Básica da Associação Brasileira de Educação à Distância, e hoje nós teremos aqui, durante uma hora, uma conversa com a professora Vilmara Messa Monteiro, que vai falar conosco, diretora do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, seja bem-vinda, e o professor Jorge Bento Catunda, que é o gerente-geral de Educação Profissional da Secretaria Estadual de Educação e Esportes em Pernambuco. Boa tarde a vocês. Muito obrigado por terem aceito o convite. O nosso tema de hoje é planejar o ensino híbrido para as escolas públicas em resposta aos desafios da Covid. Eu quero te pedir, se você está participando, e lembrar de alguém que possa se interessar por esse tema, mande o link agora e convide mais pessoas para participarem conosco. Também nós disponibilizamos alguns materiais que estão aí no descritivo do vídeo, inclusive a apresentação que eu darei início agora. Tá? Então, nós combinamos que eu vou fazer uma breve introdução, em seguida a professora Vilmara, depois o professor Jorge, e teremos um momento para o debate. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, só para a gente ter uma base de onde partir a nossa conversa, né? Então, vocês devem estar vendo aí, planejar o ensino híbrido para escolas públicas a partir das soluções em resposta aos desafios da Covid-19. Você pode assistir nossos outros webinários também no canal da ABED. Hoje nós vivemos essa chamada crise da escola vazia, né? Nessa crise da escola vazia causada pela pandemia, nós estamos com as dificuldades de acesso dos alunos aos professores, o acesso dos professores aos alunos, o acesso de ambos aos meios de interação para poder promover uma boa mediação, a dificuldade de acesso aos materiais didáticos, temos em muitos lugares mesmo a necessidade de distribuir material didático, inclusive impresso, e os grandes desafios, inclusive no retorno que teremos, relacionados à segurança sanitária. Se tem uma coisa que a pandemia veio fazer, foi escancarar a desigualdade, que já é uma tragédia presente na educação brasileira e que nós todos sofremos, professores heróis, professoras heroínas, fazendo um trabalho fantástico, mas muitas vezes enfrentando dificuldades no apoio para poder realizar esse trabalho, e agora, na pandemia, essa situação veio a piorar. Eu separei um dado aqui, de uma pesquisa, que ainda de maio, desafios das secretarias municipais de educação na oferta de atividades educacionais não presenciais, e lá, no dia 4 de maio, 60% das redes municipais brasileiras tinham determinado a suspensão das aulas e mantendo atividades remotas. Isso é uma mudança cultural importante. Hoje esse percentual já aumentou bastante, né? Metade ainda estava em recesso, mas já com normativas para continuidade por atividades remotas. Junto com materiais impressos, videoaulas e conteúdos digitais, são as principais estratégias, ou seja, aqui nós temos alguns dos componentes já do ensino híbrido. E 958 redes municipais, ou seja, 53,4% das que adotam ensino remoto, estavam trabalhando aí no monitoramento dessas atividades. Dentro dessa pesquisa, com 1.710 redes municipais, ou seja, 43% das que adotam ensino remoto, elas têm optado por usar também materiais impressos como parte das estratégias. E 1.310 trabalhando com conteúdos digitais, 1.291 com videoaulas gravadas. Então, de certa forma, houve uma aceleração cultural no uso dessas possibilidades que depois podem ajudar a compor a forma como nós planejamos os diversos tipos de ensino híbrido que nós podemos ofertar. Existem 6 tipos de ensino híbrido
que nós podemos adotar na escola. Ainda nessa pesquisa, as redes municipais declararam que a sua maior necessidade de apoio tem a ver com as ferramentas, as normativas, a implementação, a formação de professores, a orientação de apoio à família e a avaliação. Eu destaquei algumas aqui. Nas ferramentas, o que significa que as redes municipais precisam de mais apoio? Disponibilizar ferramentas e plataformas digitais gratuitas de fácil utilização e que consumam menos dados de internet dos professores e estudantes para apoiá-los no processo de ensino não presencial. Na formação dos professores e professoras, formar professores remotamente para que melhor se adaptem ao ensino não presencial e garantir a aprendizagem dos estudantes durante esse período de suspensão das aulas presenciais. Na avaliação, dispor sistemas remotos e processos de acompanhamento sistemático das atividades educacionais que os estudantes estão realizando. E na implementação, dispor de recursos adequados, humanos, financeiros, tecnológicos e outros, para implementar estratégias de aprendizagem remota. Então, de certa forma, quando nós precisarmos e vamos precisar adotar o ensino híbrido também na escola pública, esses 4 componentes são muito importantes de serem planejados, preparados, para que a gente possa ter sucesso nas nossas estratégias. E para diferenciar, né, o que é ensino híbrido e o que é somente ensino enriquecido com tecnologia, né? No ensino híbrido, os estudantes aprendem parte por recursos e interações online e têm algum controle sobre onde, quando e como estudar. No ensino enriquecido com tecnologia, os estudantes usam a tecnologia para estudar da mesma forma, no mesmo lugar, tempo e ritmo. No ensino híbrido, os equipamentos e sistemas permitem a oportunidade de personalização do ensino, algo que vai ser fundamental no retorno pós-pandemia, quando nós realizarmos as avaliações diagnósticas para entender aonde que cada aluno teve qual prejuízo durante esse período. Vai precisar de personalização. E no ensino enriquecido com tecnologia, os equipamentos e sistemas são usados para apoiar o ensino tradicional, não permite a personalização. No ensino híbrido, o ensino nas salas de aula físicas muda para prover experiências integradas de aprendizagem com metodologias ativas. Já no ensino enriquecido com tecnologia, as salas de aula enriquecem as experiências tradicionais de aprendizagem. O conceito que nós temos trabalhado de ensino híbrido, um programa formal de ensino, em que o estudante tem parte da aprendizagem elaborada a partir de conteúdos, interações e mediações online. O conceito de mediação é importante para ser estudado. O aluno tem alguma flexibilidade quanto ao tempo, local, ritmo de estudos e sobre as trilhas de aprendizagem a serem cursadas, e parte das atividades é realizada sincronamente na escola ou em outro espaço, sob a supervisão de um professor. Então, com essa breve apresentação, vocês têm o meu LinkedIn, pode entrar em contato comigo. Nós temos essa apresentação à sua disposição aí no descritivo do próprio YouTube. E, feita essa introdução, eu quero, então, passar a palavra para a professora Vilmara Messa Monteiro. Ela é licenciada em Pedagogia, especialista em Informática e Educação à Distância e Design Instrucional. Ela está cursando mestrado em Tecnologias Emergentes na Educação, está há 28 anos na Secretaria de Educação do Amazonas, e nos quais os últimos 22 foram voltados para o uso de tecnologias na educação e 12 anos na EAD. Atualmente é diretora do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu quero dizer que esse currículo não combina com esse rosto de menina. Ela deve ter começado a estudar na faculdade com 10 anos de idade, né, professora Vilmara? Está muito nova no currículo. Então, vamos então ouvir a professora Vilmara. Professora Vilmara, por favor, está com você. Olá a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta tarde, para poder compartilhar um pouquinho da experiência do Amazonas,
nessa questão mesmo, desse momento que estamos vivendo, um momento delicado, mas que com esforço tudo é possível. Esforço, eu digo, e colaboração, cooperação, engajamento, são palavras que, nesse momento, ficaram cada vez mais fortes dentro da nossa necessidade mesmo de fazer algo, né? Eu penso que hoje as redes, o Brasil e o mundo, na verdade, acabaram se unindo, né? E o que a gente vê é muita troca de boas práticas, troca de experiência, troca de informações, e isso faz com que a gente enriqueça cada vez mais as nossas experiências. Então, nós estamos aqui hoje um pouquinho para compartilhar isso com vocês. E o que a gente vem trazendo dentro da Secretaria de Estado da Educação do Amazonas como uma proposta, desde quando foi decretada a paralisação dentro do nosso estado. Mas para que vocês tenham toda uma sequência histórica de como isso foi possível e de uma forma rápida, emergencial, vamos dizer até, que o nosso governador decretou a paralisação numa semana, dentro de 5 dias, nós conseguimos colocar o nosso planejamento de aulas remotas, né, nesse momento de aulas não presenciais no ar, com várias parcerias, claro, uma equipe que se engajou e correu atrás para que não deixasse o nosso aluno sem esse suporte no momento que nós precisamos manter um ritmo de aprendizagem, manter com que esses nossos alunos não perdessem esse ritmo, porque se eles tivessem ficado parados esse tempo todo, agora nós tínhamos um problema em mãos, né? Que era como nós tivéssemos começar a funcionar uma engrenagem, e, na verdade, nós não deixamos que isso acontecesse. Então, para que vocês saibam um pouquinho do Centro de Mídias e o que possibilitou esse plano do Amazonas para a implementação desse período de pandemia, nós vamos passar um vídeo institucional e depois eu digo como que nós funcionamos e como nós estaremos funcionando de agora em diante a partir do nosso retorno à atividade presencial, é claro, fazendo a utilização desse ensino híbrido, né, com várias situações que foi posta pelo Luciano, né, a diferença entre o ensino híbrido e o apoiado por tecnologia. Por favor, eu gostaria que a gente colocasse o nosso vídeo institucional. Na Amazônia, a marca da grandiosidade está em toda parte. Sua imensidão guarda incontáveis riquezas, começando pela extraordinária beleza natural. Porém, na maior floresta tropical do planeta, grandiosos também são os desafios. Como o de levar educação de qualidade às localidades mais remotas da região. A superação deste enorme desafio começou em 2007, quando foi criado o Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Com uma combinação pioneira de ferramentas pedagógicas e tecnológicas, o CEMEAN construiu uma plataforma capaz de levar educação de qualidade a distâncias antes inatingíveis. O ensino presencial mediado por tecnologia. As aulas são preparadas por professores especialistas e elaboradas por uma central de produção educativa para TV e são transmitidas diariamente via satélite ao vivo para todas as salas de aula simultaneamente, permitindo acesso a videoconferência e interação de áudio e vídeo. E chegam aos estudantes na forma de conteúdos de mídia ricos em recursos didáticos.
utilizando tecnologia 100% nacional. A plataforma do CEMIAM proporciona a interação em tempo real entre professores e estudantes, contando com a participação na própria sala de professores orientadores. Ao longo dos anos, a plataforma beneficiou mais de 300 mil estudantes e hoje está presente em mais de 2.300 salas de aula. Desde sua implantação, o Centro de Mídias de Educação do Amazonas alcançou reconhecimento nacional e internacional por sua iniciativa inovadora. Mas os prêmios conquistados representam apenas uma face desta iniciativa que revolucionou a educação no Estado. Seus resultados mais importantes são as histórias de milhares de jovens que desejam estudar, sonhando com um futuro melhor. Então, é uma experiência muito boa, que apesar de todas as dificuldades que nós encontramos, eles moram na beira do rio e muitos moram em lugares mais distantes. Essa questão é muito difícil para eles, então eles têm muita força de vontade de estudar, de conciliar os estudos com outras coisas que eles fazem. O projeto é um projeto muito bom, é um projeto muito grandioso e aqui mesmo dessa escola nós já tivemos vários frutos que já tem professores que saíram do ensino mediado e também nós temos alunos que estão na universidade, mas todos os dias nós estamos aqui para tentar ajudá-los, porque nós sabemos que todos eles têm um sonho a seguir em frente. Na Amazônia, as distâncias podem ser gigantes, mas os sonhos e a vontade de realizá-los são muito maiores. Então, minha gente, essa é um pouquinho da nossa experiência, a razão de existir do Centro de Mídias, que foi trabalhar com a educação básica, a oferta de educação básica, onde o Estado do Amazonas não tinha condições de montar uma escola com toda a estrutura que se requer, e a forma que foi vista foi esse tipo de oferta, onde nós temos um centro de mídias que fica aqui na cidade de Manaus, e nós temos o atendimento nessas 2.300 turmas, né, onde chega o nosso ensino por meio de IPTVs. Os professores vão para os estúdios e fazem suas aulas ao vivo, onde nós temos, claro, toda a mediação tecnológica. Essa foi a razão de existir do Centro de Mídias. E por ele existir há 13 anos, nós temos hoje um acervo muito grande de aulas, né? E por isso foi o motivo pelo qual fez que o Centro de Mídias pudesse apoiar a Secretaria de Educação nesse momento de isolamento social. Foi feito um trabalho com... Eu também tenho uma apresentação e eu vou pedir que a gente coloque a apresentação para que vocês possam estar acompanhando. Foi feito um trabalho de repriorização desse currículo, né? O currículo que nós temos que dar conta dentro de um ano, na questão mesmo pautada nos conteúdos que são cobrados em exames de larga escala, pautados em conteúdos que vão trazer pré-requisitos para o nosso aluno seguir sem muita dificuldade o ano que vem. Nós temos plena consciência no nosso estado de que nós teremos que fazer um trabalho muito focado o ano de 2021, 2022, 2023, para que o nosso aluno consiga recuperar toda essa aprendizagem que, nesse momento, ficou um pouco, vamos dizer assim, sendo tratada com repriorização, né? Por favor, Regiane, passe. Então, o Centro de Mídias,
ele trabalhou com essa questão da oferta dessas aulas que nós tínhamos produzidas. A partir do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação, nós recebemos um organizador curricular com todos os conteúdos de todas as séries, componentes curriculares de cada nível de ensino, no qual, no isolamento social, no período de isolamento social, em 23 de março, nós demos o que nós chamamos, início ao nosso projeto Aula em Casa, que ele está acontecendo via multiplataformas, até para que a gente possa estar dando acesso ao nosso aluno que, por algum motivo, não conseguiu sintonizar o canal de TV, não conseguiu acessar via conexão, mas tem a TV. Então, talvez ele não tenha conseguido acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook, mas ele consegue ir no nosso ambiente virtual, na nossa plataforma Educação, ele consegue pegar esse conteúdo, baixar, e conseguir acompanhar esse estudo. Então, de 23 de março e até então, nós estamos trabalhando única e exclusivamente por essas multiplataformas. Mas, a partir de 10 de agosto, nós estaremos trabalhando com o nosso plano de retorno, né, das aulas, onde estarão voltando, primeiramente, nossos estudantes do ensino médio, e no dia 24 de agosto, os nossos estudantes do ensino fundamental. Esse plano de retorno, ele está baseado em vários tipos de oferta. Nós vamos continuar com o projeto Aula em Casa, nós vamos ter momentos presenciais dos alunos, divididos em 2 grupos, grupo A e grupo B. O grupo A irá para a escola dia de segundas e quartas, o grupo B dia de terças e quintas. Dia de sexta, nós destacamos para que o professor consiga fazer a sua formação, o seu planejamento, para que ele consiga se preparar para a semana seguinte, presencial. O nosso aluno, no dia de sexta, vai estar trabalhando temas eletivos e revisão de português e matemática via Aula em Casa. Também vai ter o momento que ele está fazendo as atividades assíncronas, né, que serão passadas tanto pelo projeto Aula em Casa, quanto pelo professor nos dias presenciais. Então, nós estamos combinando várias formas de trazer esse aluno de volta e de fazer esse aluno recuperar essa aprendizagem. Por favor, a próxima. Então, nesse sentido, nós montamos esse plano estratégico de retorno, onde nós temos a viabilização de formação de professores, a organização dos protocolos de saúde das escolas, elaboração de materiais didáticos impressos para a recuperação dessa aprendizagem, uma avaliação diagnóstica. Lembrando que esse material impresso que nós vamos distribuir parte justamente do ponto de que nós temos que imaginar o aluno que teve acesso via TV, o aluno que teve acesso via outra plataforma, mas também temos que ter em mente que a gente também tem aluno que não teve nenhum acesso. Então, a partir disso, nós trabalhamos várias formas, né, de que esse conhecimento chegue ao aluno. Nós estamos utilizando combinações de canais de acesso. Então, nós temos uma parceria com a TV Encontro das Águas e a Amazonsat, nós temos o canal do YouTube, o AVA da SEDUC, um aplicativo Aula em Casa, que faz com que, em tempo real, o que está sendo reproduzido pela TV está indo simultaneamente para esse Aula em Casa, onde nós temos uma equipe de professores que dão... que se chama plantão de apoio à aprendizagem, né? Para que esses professores de componentes curriculares eles estejam inscritos naquela programação e possa estar
tirando as dúvidas dos alunos via chat, né? Então, por isso que nós utilizamos o aplicativo Aula em Casa, para que haja, pelo menos, alguma interatividade. Nós temos também o portal do CEMEAN, nós temos a plataforma Saber Mais, a plataforma Educação e as mídias offline, porque a gente tem que partir do ponto de que a gente só consegue alcançar todos os nossos alunos quando a gente tem uma combinação de tecnologias, uma combinação de possibilidades, não só as que requer conectividade, não só as que trabalham com o canal aberto, porque nós imaginávamos que com uma TV nós íamos conseguir alcançar a maior parte da população. Realmente isso aconteceu, mas ainda assim nós permanecemos com um grupo de alunos que não tiveram esse acesso e que eles vão ter acesso via os produtos que foram criados agora para o nosso plano de retorno. Então, continuando, agora, dia 10, todos os alunos receberão esse plano de retorno às atividades presenciais. Nós fizemos esse guia, esse plano mesmo, vai ser impresso para cada aluno, para cada gestor, para cada professor, onde nós temos alguns produtos pedagógicos que são importantes para que a gente tenha sucesso dentro desse nosso plano. Então, o nosso primeiro produto é a busca ativa. Depois, o que nós tivemos que fazer? Fazer uma reorganização do nosso calendário escolar. Vamos estar fazendo uma avaliação diagnóstica para verificação de como esse nosso aluno se encontra hoje, né? A partir desse momento de retorno, ele vai ter o acolhimento e nós vamos estar trabalhando com a avaliação diagnóstica para que as nossas ações elas possam ir de encontro à necessidade do que aquele aluno realmente está precisando reforçar, né? Trazer. Nós teremos, pode passar, por favor, a questão também dos protocolos de saúde, a questão do plantão virtual de aprendizagem, que ainda permanece, né? Apesar dos professores que estavam nos dando suporte nesse momento de isolamento social em todas as multiplataformas, eles agora retornam para as aulas presenciais e os professores, grupo de professores do Centro de Mídias, que darão esse suporte. No plantão virtual de aprendizagem, nós estaremos acompanhando as multiplataformas, nós estaremos produzindo material didático que possa ser impresso e distribuído para esse aluno, planos de estudo, roteiros de estudos, listas de exercício, gabaritos comentados, para que o professor da rede ele tenha também esse suporte pedagógico. Porém, nada tira a autonomia dos nossos professores, claro, eles podem, com toda certeza, criar seus próprios exercícios, suas próprias revisões, mas o nosso Estado está com essa preocupação de dar suporte nesse momento para os nossos professores e alunos. Por favor, nós temos, então, produzido nesse período, né, o volume 1 do nosso material didático. Esse volume 1 é um guia de estudo que trará todas as aulas que nós tivemos nesse período da pandemia. Vai trazer todos os componentes curriculares, né, um resumo, as questões conceituais, uma lista de exercício, para que o aluno, no momento assíncrono, ele possa estar revisando e recuperando aquela aprendizagem, ao mesmo tempo em que ele pode estar estudando com o material impresso, para que ele possa ter essa questão mesmo do conteúdo, e assim a gente consegue a equidade, a gente consegue a democratização dessas informações. Nós teremos também a atenção psicossocial, e nós estamos nas frentes de formação
dos nossos professores, né? A formação psicossocial. Então, o nosso Estado ele está com uma preocupação de todas as frentes de trabalho. Foi um trabalho muito engajado de uma equipe, de um departamento pedagógico, no qual tem um esforço, né, claro, de nossas equipes, e inclusive, eu tenho assim, muito a agradecer à minha equipe, do Centro de Mídias, meus professores, meus pedagogos, meus assessores, que incansavelmente, minhas gerentes, a equipe de produção da nossa produtora, nós temos 60 pessoas aqui, que estamos produzindo direto aulas de 1º ao 5º ano, porque nós não tínhamos essas aulas, então, a partir de uma parceria que nós fizemos com a CEMED Manaus, foi possível. Eles cederam os professores e nós cedemos a nossa estrutura, produzir conteúdos de 1º ao 5º ano também. Então, assim, foi todo um esforço colaborativo mesmo, e que eu penso que a SEDUC, a Secretaria de Educação, nunca esteve tão unida nesse momento para que a gente consiga trazer resultados, para que o nosso aluno, o nosso professor, o nosso gestor, toda a comunidade escolar, os nossos pais, não fiquem sem um atendimento específico, né? Então, assim, está bem gratificante esse trabalho. Essa semana nós estamos com a equipe pedagógica nas escolas, dando formação, uma jornada pedagógica para os nossos professores, os preparando para recepcionar nossos alunos a semana que vem, do ensino médio. Então, essa é a nossa experiência, assim, de forma bem resumida, né, Luciano? Porque nós temos assim, tempo para passar o que nós estamos produzindo. Mas só para complementar e terminar, realmente, Luciano, eu não fui para a universidade com 10 anos de idade, mas eu entrei na universidade aos 16 anos, entendeu? E eu sempre tive muita pressa, né? Quando eu terminei a faculdade, já foi fazendo especialização, e eu sempre trabalhei nessa frente de tecnologias, sempre gostei demais, né? E ainda unindo a educação, tudo que eu gosto de fazer da minha vida. Que coisa boa. Quer dizer, nós vamos precisar fazer um outro webinário só na questão também de gestão de carreira, né? Como a gente se desenvolver nesse campo novo que a educação abre para nós. Obrigado, professora Vilmara, nós vamos voltar a conversar, mas nós vamos, então, agora conversar com o professor George, que está falando conosco, lá da linda Recife também, bonita igual Manaus. Jorge Bento Catunda é administrador, especialista em educação à distância e docência do ensino superior, professor de graduação e pós-graduação, é o gerente-geral de educação profissional da Secretaria Estadual de Educação e Esportes em Pernambuco, coordena oferta estadual presencial e em EAD. E é diretor também da Associação Brasileira de Educação à Distância. Professor Jorge, vamos lá, a palavra está contigo. Agora vamos conhecer a experiência de Pernambuco. Boa tarde, Luciano. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Professora Vilmara, que é inspiradora desse país inteiro na adoção de tecnologias na educação, de ensino mediado por tecnologias, de superação das dificuldades para levar a educação a quem precisa. Quer dizer, um exemplo que todos seguimos já e nos inspiramos neles. Luciano, aqui nós tivemos, primeiro, antes da pandemia, eu fazer esse contraponto, tá? Antes da pandemia, EAD. Aqui em Pernambuco não tínhamos ensino remoto, na educação básica, nada disso. EAD em Pernambuco, a oferta estadual na educação profissional, cursos técnicos à distância. Há uma oferta bem consistente aqui, mais de 10 mil diplomas emitidos, ainda temos formaturas esse ano, hoje já com oferta universalizada, não há processo seletivo, vestibular, vestibulinho, para entrar nos cursos técnicos à distância, no Estado, universal, inscreve-se, documentação aprovada e ele já é estudante. Na questão da
da educação básica, não tínhamos ensino médio mediado por tecnologias, não tínhamos essa oferta, isso não existia aqui no estado de Pernambuco. Atualmente, mudou um pouco, né? No pós-pandemia e durante a pandemia, mudou um pouco. Na verdade, mudou muito. Os cursos técnicos à distância não tiveram qualquer tipo de interrupção, eles seguiram normalmente, não houve interrupção, mudou-se um pouco a forma de trabalhar, os professores ficaram trabalhando protegidos nas suas residências. Contudo, a gente adaptou a nossa educação básica, ensino fundamental, anos finais, e ensino médio, sim, para o ensino remoto. Não é? Nós temos aqui em Pernambuco, como legado da própria oferta muito consistente de educação à distância, uma escola técnica estadual. Eu percebi, professora Vilmara, que a senhora está aí no Centro de Mídias, e a gente que trabalha com educação à distância, tivemos poucas possibilidades de trabalhar remotamente nesse momento, né? Eu também estou aqui na escola técnica, nossa escola técnica estadual, professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que é responsável pela oferta de educação profissional à distância e, desde então, ficou responsável pela oferta remota da educação básica nos finais do ensino fundamental, ensino médio, como eu falei. Como é que é feito isso? Esse ensino, como é que ele acontece agora nesse período de pandemia? Primeiro, a exemplo do Amazonas, nós tivemos uma reorganização curricular, não é? Hoje o currículo foi priorizado, dando margem aí para grandes debates, se a gente precisa, e já está acontecendo a reforma do ensino médio, os estados as redes já estão se preparando, se a gente precisa desse conteúdo todo que nós tínhamos nos nossos currículos. Bom, precisamos priorizar agora, de uma maneira ou de outra, priorizamos, reorganizamos o nosso currículo e passamos para a oferta de aulas ao vivo pela internet, YouTube, Facebook e 4 diferentes canais de televisão. Nós temos 4 convênios com canais de televisão de horários diferentes, né? 2 deles passam ao vivo, outros 2 a gente tem horários alternativos, não é? E a cobertura desses canais de televisão chega a 64% da população do estado de Pernambuco. Então, nós continuávamos não chegando a todos, porque em que pese o fato da internet chegar a todos os municípios, mas nem todos os estudantes tinham esse acesso. Então, fomos inspirados, até no que o professor Lito sempre diz, que um dos grandes problemas da nossa educação é a gente querer que um sapato caiba em todos os pés, né? E a gente precisa certamente ter vários sapatos para poder calçar todo mundo. E aí fomos atrás de várias estratégias. Então, hoje nós temos, eu digo hoje, mas desde abril, nós já temos fascículos, isso veio depois das aulas ao vivo. Nós temos fascículos, né? Esses fascículos são entregues de maneira digital e entregues de maneira impressa para aqueles estudantes que não têm acesso à internet nem à TV aberta. Então, os pais vão às escolas, né, podem pegar lá os fascículos que a gestão já deixa impresso, né, com um mínimo de contato apenas para pegar o fascículo e levar, não é? E não há necessidade nem de entrar na escola, nem de assinar documento, é uma coisa bem desburocratizada para poder garantir a segurança. Em alguns casos, algumas escolas nossas criaram alguns programas interessantes, como delivery pedagógico. Então, na verdade, é a escola que vai levar, professores que vão levar, não é? Algumas matérias, até na televisão, que já saíram de professores nossos aqui, não desses que eu estou falando do ensino médio, mas do ensino fundamental, até de iniciativas próprias, de pegar a sua bicicleta aí nas localidades mais remotas onde os estudantes estavam, que eles só conseguiam entrar com bicicleta, e eles estavam lá garantindo, não é, o material para os estudantes. Nós temos podcasts que são veiculados em várias rádios. Então, as escolas, elas fazem ali as parcerias com as rádios, são sempre de 10 minutos, para favorecer a programação da rádio. Então, esses podcasts, eles são entregues semanalmente, tudo articulado, tá? Eu tenho aulas ao vivo, eu tenho fascículos impressos, eu tenho podcasts em rádio, tudo articulado, tudo tratando dos mesmos temas dentro de um mesmo período. Realmente é para que a gente consiga, com vários sapatos, calçar os mais diferentes perfis de estudantes.
Tá? Além disso, e como grande força, né, da nossa rede estadual de Pernambuco, a oferta praticamente de todas as escolas através do Google Classroom. Nós temos uma parceria com a Google, um G Suite contratado da Google, contas corporativas, e praticamente todas as escolas e todos os professores estão articulados com o EducaPE, que é a plataforma central, como nós chamamos aqui em Pernambuco, né, articulado com o EducaPE. Nós temos a oferta em toda a rede. Então, os estudantes têm contatos, têm atividades, têm vídeos ao vivo com o seu professor da escola, né, através do Meeting, das mais diferentes plataformas. Então, isso é a mudança que aconteceu, né, para esse novo momento, um momento de pandemia. Tá? Mas eu não vou ficar, Luciano, só nesse novo momento de pandemia. Aqui em Pernambuco, ao contrário do Amazonas, a professora Vilmara nos apresentou muito bem, muito organizado o plano do Amazonas, aqui em Pernambuco nós ainda não temos a data da volta. Né? Isso não é uma coisa tratada pela educação, isso é tratado por um comitê estadual de enfrentamento e convivência à Covid-19. Então, essa data, essa condição para a retomada das escolas ainda não foi apontada por esse comitê. Contudo, a gente já vem naturalmente se preparando para estratégias quando esse retorno for divulgado, quando esse calendário ele for divulgado. E aí, nós dividimos esse retorno nas escolas em dois momentos, em dois diferentes desafios. O primeiro desafio, naturalmente, como está normatizado aqui no Estado e praticamente em todos os estados, nós temos que fazer uma avaliação diagnóstica para ver o que é que aconteceu. Porque temos um desafio, sabe, Luciano? Eu vou até pedir que a professora Vilmara, na próxima abordagem dela, possa nos comentar como está lá para a gente trocar experiências com o Amazonas, mas é um desafio muito grande, não é? Com os estados que nós temos conversado, com tantos que são esses estados. A gente oferta das mais diferentes mídias, oferta para chegar em todo mundo, mas a gente tem um percentual que participa de estudantes e um percentual que não participa de estudantes. Então, quando a gente fizer a diagnóstica, a gente vai ter uma disparidade enorme. Não vai ser uma média que eu vou tirar, eu preciso repor tantos por cento de matemática, tantos por cento de língua portuguesa, tantos por cento de química. Não, eu vou ter necessidades diferentes dentro da mesma turma, dentro da mesma escola. Então, nós dividimos em dois momentos. A partir da avaliação diagnóstica, nós temos a retomada aulas presenciais, que vão ser, não temos ainda o nosso plano, mas certamente imaginamos que seja semelhante ao do Amazonas. A escola toda não deve voltar ao mesmo tempo, não é? A volta, pelo que tem se comentado, é gradual. Então, uma parte importante da carga horária também continuará sendo de maneira remota. Então, nós temos que trabalhar com o presencial, e esse presencial ele tem que ter um sentido diferente agora. Então, a sala de aula invertida é uma aposta, é uma estratégia que será utilizada na nossa volta. Materiais remotos, objetos de aprendizagem continuarão disponibilizados para os professores, para os estudantes, eles continuarão fazendo uso desses materiais e o momento presencial vai ser para amarrar isso daí. Vai ser depois dele já ter contato com cada temática daquela, que ele possa amarrar aquele momento e ter naquela aula presencial, que vai ser um tempo menor do que a gente estava acostumado antes, ter ali um grande momento, um momento muito mais significativo, porque a retomada vai exigir isso. Mas eu queria, só para concluir, Luciano, trazer uma coisa que você colocou. E a recuperação das competências não desenvolvidas durante a pandemia, tão heterogêneas que serão. Daí a estratégia do ensino híbrido, nós não temos como fugir dela, porque para além da carga horária presencial e da carga horária remota que teremos, que teremos que continuar, certamente o ensino híbrido não é só isso. Certamente, Luciano, você coloca uma coisa muito importante, o ensino híbrido, ele nos provoca a personalizar o processo de ensino e aprendizagem. Então,
determinado, nós estamos chamando aqui de microgrupos, determinado microgrupos daquela turma precisa daquela competência que não foi, aquele outro já é diferente, aquele outro já é diferente. Então, a adoção desses objetos de aprendizagem que estão sendo produzidos para o retorno, já há algum tempo nós estamos produzindo para esse retorno, precisa também contar com estratégias que nós estamos propondo aqui de monitoria. Então, os professores trabalham com as estratégias de monitoria, com seus monitores, para que, divididos na escola, distantes na escola, seja possível sujeitos que já adquiriram, né, que já desenvolveram aquela competência, ajudar aqueles que estão com aquela competência em desenvolvimento, tudo supervisionado por um professor e com os objetos de aprendizagem prontos, né, para que seja possível essa personalização. Eu digo, sabe, Luciano, Vilmar, companheiros e companheiras que estão aqui conosco, que essa personalização que a gente está vendo como tão necessária agora, esse hibridismo que possibilita a personalização tão necessária agora, já não é de hoje que ela é necessária, não é? A gente tem sujeitos, estudantes, com diferentes ritmos de aprendizagem, com diferentes realidades de vida, das mais heterogêneas possíveis. Então, essa personalização do processo de ensino-aprendizagem, ela é necessária, ela é urgente. E eu acho que esse vai ser o grande legado dessa pandemia, junto com a medição, a aferição do engajamento, que às vezes o dia a dia nosso de professor, docente, sala de aula, vai para cá, vai para lá, estuda, prova, é muito intenso, a gente não consegue ter a medição do engajamento numa sala de aula. Aí a nossa medição é como no olhômetro, né? Quem é que participa, quem é que está dormindo, mas a gente não tem a verdadeira medição do engajamento, e isso é necessário demais. A gente precisa conseguir aferir esse engajamento e precisa personalizar o processo de ensino e aprendizagem, porque os indivíduos são diferentes e têm ritmos diferentes de aprendizagem. E agora sim, concluindo completamente, eu queria deixar uma reflexão muito importante. A gente fala muito de internet hoje, né? A gente sabe que na Alemanha tem problemas de conectividade de internet, os estudantes da educação básica não têm internet universal lá, nos Estados Unidos, idem, no Brasil, pior ainda. E a internet, ela é um caminho, eu deixo uma reflexão mesmo para pensar, a internet é um caminho para diminuir a gente tem aqui a rede, segundo o IDEB, tá? Com a menor diferença entre a escola pública e a escola privada do Brasil, e a internet é um caminho para diminuir ainda mais essa distância e democratizar a educação. Então, investimento em internet, desoneração na internet, ela urge, é urgente que a gente faça esse tipo de investimento, é necessário garantir que do jeito que foi feito há anos atrás, que as águas, que as casas, as residências tenham energia, não é? Que agora se faz agora, né, depois de 500 anos de Brasil, se faz um esforço para que haja esgotamento sanitário, é necessário, televisão, que é praticamente universal, é necessário que a gente trabalhe também para universalizar a internet e as comunicações. Aí sim, a gente vai conseguir democratizar a informação e, consequentemente, a gente vai democratizar o conhecimento. Mais uma vez, agradeço o convite, Luciano. Obrigado. Nós agradecemos, professor Jorge, aos nossos participantes. O nosso chat aqui está bombando. Nós temos aí 10 minutos para ainda um debate. Algumas perguntas que surgiram aqui, precisamos da infraestrutura, precisamos do suporte. Mas uma coisa que eu tenho falado, mesmo sem conhecer a professora Vilmara antes, eu fiquei muito impressionado quando o Estado de São Paulo, que por essas coincidências da vida, o secretário Rocieli também foi, do Amazonas, foi ao Amazonas para aprender e criar o seu centro de mídias em São Paulo. É isso mesmo ou eu estou enganado nessa notícia? Luciano, na verdade, o Rocieli passou muito tempo aqui conosco como secretário, né?
E o Centro de Mídias, ele é desse período também, né, do Rocieli. Inclusive, um secretário que deu muito apoio mesmo a essa questão tecnológica. Ele também é muito inovador, ele tem visão de futuro. Só que nesse momento, quando de repente a gente foi pego de surpresa aí por essa situação de paralisação imediata, o Centro de Mídias de São Paulo ele estava em estruturação ainda. Então, o Rocieli contou com o nosso apoio, sim, assim como todos os estados que têm nos buscado para dar esse apoio, de ceder o material produzido aqui. Nós fazemos termos de cooperação técnica, né? Então, a cooperação técnica entre o Centro de Mídias do Amazonas e o de São Paulo, ela teve a ver não só com a disponibilização de conteúdos em si, mas também com a questão mesmo de organização de processos, né? De como as coisas se organizam aqui, como é que eu tenho 60 professores, que eu tenho 20 pedagogos, como é que a gente trabalha aqui na situação desse atendimento com os nossos 7 estúdios, uma equipe de produtora composta com como é que diz, profissionais. Então, toda essa questão da criação e embasamento para o Centro de Mídias de São Paulo, eu tive muitas reuniões mesmo com quem está à frente hoje, para que pudesse dar esse suporte de estruturação para lá. Eles utilizam algumas aulas nossas, né? Nós sabemos os conteúdos, mas eles também já têm uma autonomia, que já estão criando outros formatos com o que é existente hoje, né? Mas existe essa parceria, e por isso que eu digo que a gente sempre se ajudou, né? Eu penso que esse momento foi um momento assim que de positivo trouxe muita união entre as redes, né? As redes estaduais, as municipais. Nós compartilhamos boas práticas, e uma das coisas que o George colocou que é super importante também, a questão da internet. Todo mundo só pensa em educação à distância ligada a uma conectividade. Gente, a educação à distância é tão antiga que as pessoas antigamente estudavam por carta, né? E ela acontecia. Por isso, a importância da combinação de vários recursos. O George colocou muito bem, é exatamente o que a gente está fazendo aqui, a combinação de muitos recursos, para que chegue a alguém, para que chegue a todos. Mas, na verdade, a gente ainda tem consciência de que a gente não consegue chegar a todos. E por isso que, nesse plano de retorno, George, respondendo a tua outra pergunta sobre a avaliação diagnóstica, nós teremos frentes dentro desse momento presencial, quando o professor tiver retornado, nós teremos 2 semanas de recuperação da aprendizagem, onde nós vamos ter os materiais impressos mesmo, distribuídos para os nossos alunos, com a ajuda do professor presencial, para estar resgatando esse conteúdo e estar colocando os nossos alunos que não conseguiram ter qualquer tipo de acesso numa mesma página com outro que teve algum tipo de acesso, né? Então, nós teremos 2 semanas de recuperação da aprendizagem do primeiro bimestre, uma avaliação formativa, né? E aí vai entrar o que vocês... a gente vem conversando a questão das metodologias ativas, não é avaliação por avaliação, mas várias formas de se avaliar esse conteúdo, né? Nesse momento. Aí depois nós teremos também a recuperação da aprendizagem, mais 2 semanas com esses alunos referente ao segundo bimestre, e tudo combinado. É o que o George colocou, acho que a gente está muito sintonizado, viu, George? Tudo que acontece no aula em casa, sintonizado com o que está acontecendo no presencial, porque senão não tem sentido, vai gerar uma confusão na cabeça dos nossos alunos, né? E claro, depois de cumprida essa parte, que nós entraremos mesmo nos conteúdos, ainda combinando uma mesma frente de trabalho, né? O momento que ele tiver no presencial,
ele vai estar com o professor dele, lançando conteúdos do presencial do terceiro e quarto bimestre, e a gente vai estar no aula em casa, naquele dia que ele não estiver na escola, estudando pelo aula em casa, e as nossas reprises passaram a ser no contraturno, né? Então, a gente tem reprise, pensando que o aluno de sexto ano do ensino fundamental, ele estuda de manhã, mas eu também tenho aluno do sexto ano à tarde, então, de manhã ele vai estar no aula em casa, à tarde ele vai estar no presencial, e assim sucessivamente. Então, por isso que as nossas reprises, que eram dias de semana, né, eram terças, quintas e sábados, passaram a ser agora no contraturno. Então, naquele dia, o aluno tem língua portuguesa e matemática, dia de segunda-feira, né, 2 horas de aula na TV. E o outro horário, ele vai estar na atividade assíncrona, de estudo. À tarde, ele vai para a aula, para o presencial. Então, é uma combinação. Ou seja, infelizmente ou felizmente, né, o nosso aluno ele vai ter, com o nosso apoio de todos, uma estrutura que a gente está montando, para poder ter suporte para a recuperação desses conteúdos, entendeu? Infelizmente, não temos como trabalhar todos, mas trabalhamos a priorização deles, tá? Ótimo, professor Vilmara. E o professor Jorge, gente, ele disponibilizou um livro fantástico também, que ele editou, na área de educação à distância implementada, políticas públicas para educação à distância no Pernambuco. Está aí no descritivo do vídeo, pode baixar e pode distribuir, né, professor Jorge? Você falou com a gente sobre a questão da mudança do currículo, uma revisão do currículo. Isso privilegiou um pouco a interdisciplinaridade? Como é que foi isso? Luciano, ainda não. Ele priorizou expectativas de aprendizagem, priorizou temáticas. A reforma do ensino médio, que está em São Paulo, aliás, foi o primeiro estado do país a concluir, né? Já tem um currículo novo do ensino médio homologado, começando em 2021, mas os estados brasileiros estão nesse processo. Essa reforma, sim, trata de interdisciplinaridade, trata por áreas do conhecimento, né? Traz outros componentes curriculares que são necessários, mas nesse primeiro momento, o que foi feito foi pegar o currículo do Estado e olhar o que era mais importante naquele momento e tratar de duas maneiras. O prioritário, eu não posso deixar de garantir essa aprendizagem, e o complementar, quer dizer, o que eu consigo, além daquilo, chegar, tá? Mas eu ainda não trato, nesse período de pandemia, com interdisciplinaridade. Se você me permite, Luciano, eu estava vendo aqui no chat uma pergunta sobre distanciamento de estudantes na questão da monitoria, e aí, se você me permite, só para poder... Porque essa parte da monitoria, principalmente nesse momento, ela vai ser fundamental para garantir a personalização. Eu tendo a não ter sucesso se eu insistir no remoto para quem já não conseguiu no remoto. Eu já oferto o remoto desde março. Ele não desenvolveu aquela competência. Eu vou insistir nisso no retorno. Eu tendo a não ter sucesso. É claro que não é só por isso. Outros fatores podem possibilitar que agora a gente consiga ter sucesso. Mas a tendência é de que, numa maior parte, eu não tenha sucesso. E eu só tenho um professor. Então, como é que um professor vai personalizar para 40 estudantes, encontrando em momentos diferentes e ainda tendo que retomar, principalmente das séries finais, né, das etapas finais? Então, isso aí é muito importante, que haja, sim, que sujeitos que já desenvolveram aquela competência possam ajudar aqueles que ainda não desenvolveram com a supervisão do professor. Agora, isso garantindo o distanciamento, não é? Ter 2, 3 pessoas numa sala de aula, distantes, e que os estudantes possam apresentar as dúvidas, tentar fazer as atividades, e o monitor possa fazer esse trabalho de monitoria, tá? Mas sem risco, quer dizer, eu digo sem risco, mas assim, com os cuidados, né? Porque o risco de uma pandemia está aí, né? Mas manter os cuidados que são necessários. Era só para fazer essa colocação, tá, Luciano? Muito obrigado. Excelente. Olha, eu quero dizer que pelo chat aqui tem muita
gente que gosta da Vilmara aí pelo Brasil afora, muita gente que admira aqui o Jorge pelo Brasil afora, estão como um grande fã-clube, e não é à toa. Quando nós vemos pessoas como vocês, com o conhecimento que vocês têm, a experiência que vocês têm, o compromisso que vocês têm, o que vocês estão fazendo, dá para a gente acreditar que a gente pode mudar o Brasil, pode mudar a educação com esses professores fantásticos que são realmente apaixonados pelo tema e que nós só precisamos juntos nos unir, nos articularmos cada vez melhor. Vocês falaram de vários componentes do ensino híbrido. Nós, infelizmente, temos que encerrar às 4 horas, porque teremos outro webinário da ABED logo em seguida, mas vocês comentaram sobre equipe multidisciplinar, sobre o papel das metodologias ativas, sobre os componentes do ensino híbrido. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Muito rápido significa que nós vamos ter que programar outro muito em breve. Então, assim, muito obrigado. Pode dar um tchau rapidinho para a gente deixar os nossos colegas seguirem no canal. Tá bom. Eu quero agradecer. Foi um prazer muito grande, viu, George, te conhecer. Luciano também. Eu tenho uma ligação muito grande com a ABED. Eu sou associada já há muitos anos. Eu também tenho assim, professores queridíssimos que fazem parte, né, da ABED, que foram meus professores mesmo no presencial, no meu curso de design instrucional. E, assim, gente, eu penso que o que a gente faz, o que nós fazemos, quando nós gostamos, colocamos amor, né, não é um trabalho, é um prazer, né? Então, por isso que nós estamos aqui à disposição no nosso estado para as redes que precisarem de apoio, na disponibilização de materiais, de ideias, nós estamos disponíveis para isso. É claro também que quem quiser trocar com a gente, trazendo boas práticas, serão muito bem-vindas, porque eu acho que a gente só vai fortalecendo, né, as nossas atividades e o nosso planejamento quando a gente faz essa troca, né? Uma ideia aqui com a dali, eu já tenho essa, então a gente vai melhorando cada vez mais. Muito obrigada, tá, gente? Obrigado a você. Professor Jorge? Obrigado também, Luciano. Prazer, professora Vilmara. Muito sempre tendo aí os seus digitais em todos os passos adiante que a educação brasileira vem dando nos últimos anos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigado. Saúde para você, saúde para vocês que nos assistem. Deus abençoe a todos. Até a próxima.